Pessoal, bom dia. Eu vou estar dando início à correção da comanda de atividade que eu deixei para vocês. Talvez não comporte tudo em um vídeo, mas eu farei em 2 vídeos, tá bom? Assistam, façam a correção no caderno, acompanhem, para que vocês não fiquem com dúvida. Eu deixei na semana passada um vídeo de quase 4 minutos no YouTube, bem simples, onde estava explicando detalhado a teoria de John Dalton. Mas, se ficou alguma dúvida, acompanhe a correção e se ainda continuarem com dúvida, pode me mandar e-mail, me comunicar, que eu volto e explico o conteúdo novamente. Eu vou começar fazendo a correção pela terceira questão. Por que pela terceira questão? Porque a terceira questão é o seguinte, é para vocês dizerem quais são as características do átomo segundo Dalton. Então vamos lá, para que a gente possa entender primeiro quem foi Dalton. Dalton foi o químico, o primeiro a estudar como que era um átomo, como que é a característica de um átomo. Ser humano, por exemplo, tem cabeça, 2 braços, 2 pernas, membro superior, os membros inferiores. Um átomo, como que a gente fala muito sobre o átomo, mas como que é o átomo? Como que é as características de um átomo? Então esse químico, esse Dalton, a gente chama de Dalton, né? Ele foi o que iniciou os estudos sobre como seria um átomo. Então ele deu algumas características para o átomo. Uma delas é a seguinte: ele fala que o átomo é a menor partícula que existe. Ele fala que não existe outra partícula menor que o átomo. Com tudo isso, ele torna-se indivisível. Ele é a menor partícula que existe, ele é indivisível, ele não se destrói, ele é maciço. O que é maciço? Tem umas bolinhas que vendem normalmente em casa de pet shop para cachorro, para bicho, e que ela também é usada para fazer ginástica, para fazer apertar ela, principalmente para quem tem tendinite, trata da tendinite. Então ela é usada para fazer ginástica. Aquela bolinha, ela é maciça, você aperta ela, você sente. Então Dalton comparou o átomo a isso, a uma bolinha maciça. Maciça, indivisível, a menor partícula que existe, sem carga. Ele não tinha chegado no estudo à descoberta que o átomo possuía cargas negativas, cargas positivas e neutras. Não foi ele que descobriu isso. Ele só fala o seguinte: a menor partícula que existe, maciça, indivisível, indestrutível, sem carga, e ele compara o que é uma bola de bilhar. Embora a bola de bilhar não seja maciça, mas Dalton fez a comparação com uma bola de bilhar. Ele comparou o átomo com uma bola de bilhar. Uma bola ali sem carga nenhuma, neutra, maciça, a menor partícula, a menorzinha de todas, indivisível. E ele também tem uma característica que ele deu para os átomos, que ele falou o seguinte: todos os átomos são iguais. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio não difere nada um do outro, são todos iguais. Então esse foi o primeiro estudo sobre como seria os átomos. Depois vieram outros químicos com mais detalhes e chegou até na teoria de Bohr, embora ela não seja a mais apropriada, mas chegou até a teoria de Bohr, do químico Bohr. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do Dalton, que foi o que iniciou os estudos sobre as teorias do átomo. Então, essas são as características que Dalton dá para o átomo, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. A outra questão que eu tinha deixado para vocês era explique o que é uma substância simples segundo Dalton. O que ele fala de substância simples? Substâncias simples são substâncias formadas por um mesmo tipo de átomo. E aí, na pergunta seguinte, o que é substância composta segundo Dalton? A substância composta ela é formada por 2 ou mais tipos de átomos diferentes. Então, substância simples, eu tenho uma substância formada por átomos iguais. Substância composta, eu tenho uma substância formada por átomos diferentes. Para ficar mais claro para vocês entenderem melhor, eu vou dar o exemplo do pão. Vamos supor que você acordou, foi tomar o café da manhã e hoje só tinha pão. Não tem manteiga, não tem nada. Só tem ali 2, 3 fatias de pão.
Tem várias fatias de pão, porém não tem nada diferente para ali complementar, ou um frios, ou uma manteiga. Você tem apenas pão. Então você tem uma substância simples, apenas pão, nada mais. Aí vamos supor que no dia seguinte você acorda e você tem o pão, presunto e queijo. Aí você prepara um lanche ali, vai preparar um misto. Você tem uma substância composta. Você tem duas ou mais substâncias diferentes, porque você tem o pão, que é uma, você tem o presunto, que é duas, e você tem o queijo, que são três. Três substâncias diferentes. A teoria de Dalton fala o quê? Duas ou mais substâncias diferentes, eu já posso considerar que ela é composta. No dia anterior, que eu tinha apenas pão, 2, 3, 4 fatias, mas era apenas pão. Então a minha substância ela era simples, só tinha de um único tipo. No dia seguinte eu acordei e tinha pão, presunto e queijo. Opa, já dá para eu fazer um misto, porque tem mais de uma substância. Então a minha substância ela é composta. Sempre que tiver uma substância formada por átomos iguais, substância simples. Uma substância formada por 2 ou mais átomos diferentes, substância composta, ok?